Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui, começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Estou aguardando você chegar por aqui, ok? Hoje nós vamos conversar baseado em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 29. Não tenho certeza se eu vou conseguir fazer tudo isso, mas vamos lá. Estou te aguardando. Olá, Arnaldo, bem-vindo, meu amado. Muito bom ter você aqui. Estamos aí, aguardando o pessoal ir chegando. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa minha câmera, porque parece que eu estou meio torto. Aí, deixa eu dar uma melhorada, né? Olá, Bia. Ei, Bia, hoje deu para entrar, trabalho não atrapalhou. Fala, Márcia, bem-vinda, Ilse, Saulo, bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Ariane, bem-vinda. Cara, tá muito frio, né, gente? Fala a verdade, hoje deu uma esquentadinha, mas agora a temperatura caiu assim, pelo menos por aqui. Bastante. Que bom, Bia, que bom que deu certo, que bom que hoje você conseguiu. Fala, Marcos Miraca, tudo bom, meu amado? Pessoal lá de João Pessoa, terra que o pessoal não passa frio. Vila Petri, bem-vindo, Vila Petri. Estamos aí. Começando mais uma semana, começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia também. Olá, Domingas, bem-vinda. Fala, Toninho, muito bom ter você aqui. Olha lá, coisa boa, ó, 28 graus de ensolarado, isso que é tempo bom, viu? É assim, a gente vai por aqui enfrentando o frio, viu, Marcos? Nem todo mundo tem esse privilégio que você tem. Estamos firmes aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, e aí nós vamos orar para que a gente possa começar a nossa semana e começar a nossa live também. Nil de Paula, bem-vindo ou bem-vinda. Não sei se é homem ou mulher. Eu acho que é homem, né? Tudo bem? Fala, Cristina, bem-vinda. Vamos lá. Amém, amém, Toninho, isso aí. Que a nossa semana seja uma semana abençoada. A misericórdia e graça de Deus pode ser, não é mesmo? Olá, Nelson, bem-vindo. Ok, vamos orar. Já deu aqui no meu horário, deu 6:05, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela semana que nós estamos começando. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu infinito amor para conosco. Muito obrigado, Jesus, por tua misericórdia, pelo teu poder, pelo teu sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado, Senhor, que nos libertou da injustiça, Senhor. Muito obrigado porque através do que o Senhor fez e por confiarmos naquilo que o Senhor fez, nós temos a certeza de sermos acolhidos na presença do Senhor, na presença do Pai, como filhos e filhas amados e que são declarados justos
por pertencerem a Ti, Jesus, por participarem da Tua obra, participarem daquilo que o Senhor realizou. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, colocamos essa nova semana diante do Senhor. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu reino, Senhor, que chegou contigo e que está estendido a nós como parte do Teu povo, Senhor, avance. Nós oramos para que o Teu reino venha, para que se manifeste na terra aquilo que está no céu. Nós pedimos que o poder do Teu Espírito traga, Senhor, convencimento ao coração das pessoas da rebelião humana contra o Senhor, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento e, como consequência disso, então, trazendo cura e libertação, Senhor. Nós continuamos orando para que o poder do Senhor, mediante a Tua infinita misericórdia, se estenda e se manifeste, Senhor Deus, entre nós, nesse momento em que estamos vivendo, Senhor, destruindo a força e o poder desse vírus, ó Senhor, mas também desfazendo todo engano, toda mentira, Senhor Deus, toda estratégia das trevas que possa estar sendo usado, Senhor, por governantes ou por qualquer pessoa se aproveitando dessa situação, Senhor, que nós vivemos agora. Rogamos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão lidando com a presença desse vírus, ó Senhor, em suas vidas ou em suas famílias. Pedimos que o Senhor traga, Senhor, da Tua presença, do Teu consolo, da Tua força, mas em nome de Jesus nós oramos acima de tudo que o Senhor traga do poder da Tua cura. Em nome de Jesus, coronavírus se desfaça, morra em nome de Jesus, que haja avanço da cura do Senhor em nome de Jesus. Nós oramos também por aquelas pessoas que estão enfrentando outras realidades que são agenciadas pelo poder de Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Pedimos por aqueles que estão precisando, Senhor, de cura em qualquer outra área das suas vidas, libertação, Senhor Deus, espiritual, libertação emocional, Senhor, e pedimos pela Tua igreja, Senhor, pedimos por nós, tenha misericórdia de nós, que o nosso coração, Senhor, receba uma unção renovada, fresca, Senhor, da presença do Teu Espírito, trazendo sobre nós, o Senhor, um adensar do Teu amor, da Tua paz, o Senhor, do Teu poder, da Tua bondade, Senhor. Nós queremos pedir que a manifestação do Teu reino, Senhor, seja intensa em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós cremos que o Senhor, que começou uma boa obra em nós, vai completá-la, Senhor, até o dia de Cristo Jesus. Nada pode impedir isso, nada pode deter o mover do Senhor, ó Deus, em nossas vidas e na história, e nós queremos, ó Senhor, participar disso. Nós queremos, como filhos e filhas obedientes, nos envolvermos com aquilo que o Senhor está nos chamando para nos envolvermos. Nós queremos ser sinal, Senhor, da Tua bondade, sinal, Senhor, da Tua salvação. Deus, queremos proclamar que o Teu reino chegou e chamar as pessoas ao arrependimento, Senhor Deus, e à fé naquilo que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome dele, Senhor, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Ok, enquanto eu orava, se alguém entrou por aí, eu quero dar minhas boas-vindas para você. Ok, Ana Kelly, bem-vinda com as meninas, imagino que elas estão aí junto com você. Olá, Maristela, olá, Ian, Sônia Casais, bem-vindos cada um de vocês. Ana Souza, bem-vinda também. Eliana, que acabou de entrar, muito bem-vinda. Muito bem, gente, nós vamos continuar o Eu, Você e a Bíblia. Nós estamos olhando juntos o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos então continuar entrando no capítulo 6. Semana passada nós acabamos o capítulo 5, tivemos na sexta-feira a nossa live de perguntas e respostas. Foi um tempo muito legal, muito joia, muitas perguntas bacanas, pertinentes, que nos levou a um tempo de reflexão muito legal. E agora nós vamos retomar aqui Marcos capítulo 6. Então, o primeiro bloco que nós vamos ler é dos versículos 1 a 6, e esse bloco ele está relacionado à ida de Jesus à sua cidade natal, em Nazaré, onde ele é rejeitado pelos seus, ele não é reconhecido lá como o Messias. O texto de Marcos 6, 1 a 6 é o mesmo
texto, é o mesmo contexto de Lucas 4, que a gente vê em Lucas 4, quando Jesus vai para a sinagoga de Nazaré, aquilo que está sendo descrito ali em Lucas 4 para a gente, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, é a mesma coisa aqui, lá é um pouco mais estendido, e aqui é um pouquinho mais resumido, mas está se tratando da mesma perspectiva, ok? Então vamos lá. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. A sua terra natal é Nazaré, ok? Com a chegada do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga local. Esse aqui é o momento que lá em Lucas ele vai pegar o livro do profeta Isaías, ler o capítulo 61 e falar que se cumpriu aquilo que está escrito, ok? No livro do profeta Isaías, ou seja, aquilo se cumpriu na vida dele. E diz assim: muitos dos que o escutavam ficavam admirados, exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado, e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados, e perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Muito bem, então, como eu disse, o texto paralelo desse texto de Marcos nos outros evangelhos está em Mateus 13, ok? E Lucas 4. Lucas 4, esse é um texto chave, porque lá Jesus chega na sinagoga de Nazaré, que diz que ele começou a ensinar na sinagoga de Nazaré, e Lucas 4 diz o que ele ensinou. Lá diz que ele pegou o livro do profeta Isaías, ele abriu no capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano da graça do Senhor. E aí ele fecha o livro, ele para a leitura nesse ponto. Se você ler em Isaías, você vai ver que a leitura do Isaías 61 continua falando que o ano da ira do nosso Deus, né? Mas ele para aqui no ano da graça, né? Do nosso Deus, e aí então ele começa um discurso aonde ele mostra que a compreensão que eles tinham a respeito do Messias estava errada, estava equivocada. Eles esperavam que o Messias viesse para destruir os inimigos de Israel, os inimigos políticos de Israel, ou seja, os romanos, os gentios, mas aí Jesus, ele diz na sua pregação lá que, na verdade, esse dia da destruição, esse dia do juízo, ele vai chegar para todos, não apenas para Israel, para os gentios, mas para todos, o que incluiria Israel inclusive, mas não era aquele momento. Aquele momento ele veio para trazer o ano da graça do Senhor, o tempo da graça do Senhor, não o tempo do juízo. O tempo do juízo está guardado para o futuro. Ele veio trazer o tempo da graça, e isso incluía aqueles que não eram judeus, incluía os gentios. Então ele na pregação dele, Jesus diz lá em Lucas que na época do profeta Elias haviam muitas viúvas, mas ele foi enviado apenas a uma viúva que não era de Israel, era uma gentia. Um gentio é alguém que não é do povo de Israel, ok? Só para ficar claro. E na época do profeta Eliseu haviam muitos leprosos também em Israel, mas apenas um leproso foi curado, Naamã, o Ciro, ou seja, outra pessoa que não era de Israel. Com isso ele estava afirmando que a obra do Messias, a obra de redenção, de salvação do Messias, não era algo que ia ficar restrito a Israel, mas seria estendido a todas as nações da terra. E aí, quando o povo ouve isso, Lucas deixa claro lá que o povo fica bravo, fica irritado. Aqui no texto de Marcos ele é mais curto, né, essa explicação, mas está presente isso aqui também, né, dizendo que quando Jesus está proclamando, quando ele está pregando, ensinando lá na sinagoga, as pessoas ficam admiradas. Essa admiração que o texto diz aqui não é assim: uau, olha só como esse cara é bom, olha só como ele sabe. Não é isso. A admiração deles é: como é que ele pode ter essa sabedoria, como é que ele pode ter esse poder? A gente sabe quem é esse cara não é Jesus, o filho de Maria, ele não era o carpinteiro aqui que trabalhava, nós não conhecemos o José, que foi o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, né? Da onde ele tirou isso? Por que eles estão falando isso? Porque você precisa entender que Jesus,
ele, nos 30 primeiros anos da vida dele, ele viveu como um judeu comum, ok? Que não tinha uma posição de prestígio, né, dentro da sociedade judaica. Ele, assim como os demais, isso era assim dentro da sociedade dos judeus, assim como os demais judeus, ele aprendeu a profissão dos seus pais. Como é que, ao contrário da nossa cultura aqui, onde os nossos filhos, eles crescem, eles estudam e eles escolhem a faculdade que eles querem fazer, eles vão fazer um determinado curso que eles queiram. Lá dentro do contexto de Jesus, as coisas funcionavam diferente. A profissão era ensinada de pai para filho. Então, Pedro e André, Tiago e João, eles são pescadores, porque os pais deles eram pescadores, ensinaram isso para eles, e eles iriam ensinar essa profissão também para os filhos deles, se eles viessem a ter filhos. E a mesma coisa que acontece com Jesus. Jesus, ele é filho de José, humanamente falando. José assume, né, a paternidade de Jesus. Jesus, ele é gerado pelo poder do Espírito Santo na vida de Maria. José não é o pai autêntico de Jesus, né, mas ele humanamente ele assume, né, Jesus como filho dele. E aí Jesus, até os 30 anos de idade dele, ele cresce ali, ele aprende a profissão do pai dele. O pai dele era carpinteiro e ele também é carpinteiro, não é? E as pessoas em Nazaré o conheciam assim, sabiam quem ele era, sabiam quem eram os pais dele, os irmãos, irmãs, sabiam o que ele fazia. Mas aí o que acontece? Jesus, aos 30 anos de idade, ele sai de Nazaré e ele vai ao encontro de João Batista, né? O seu primo, que estava lá na região do Jordão batizando pessoas. Isso foi dito para a gente logo no capítulo 1 de Marcos. Então ele vai para lá e ele está lá, está lá com João está batizando pessoas, e aí Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, o que acontece? Jesus, ele é levado, então Jesus é batizado por João, o Espírito vem sobre ele, né? E ele passa então a ter a unção do céu sobre a vida dele e estar independência agora do poder do Espírito Santo e também da condução do Espírito Santo em tudo aquilo que ele iria realizar, tudo aquilo que ele ia fazer. O Pai fala do céu que ele é o Filho amado e quem ele tem todo prazer, afirmando o Salmo 2, e aí o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Jesus vai para o deserto e ele é tentado no deserto, ele passa 40 dias lá, né, no mínimo, e quando ele sai do deserto, ao invés de Jesus voltar para Nazaré, que é a terra natal dele, ele volta para Cafarnaum, que é onde ele encontra Pedro, Tiago, né, que é uma região litorânea, e ele passa a residir ali na região de Cafarnaum, e aí a partir dali ele passa a desenvolver o ministério dele. Então Lucas, ao contrário daquilo que Marcos faz, né, Lucas, ele apenas faz uma menção de que Jesus, ele vai para Cafarnaum e ele começa a exercer o ministério dele em Cafarnaum, e depois ele vai para Nazaré. O que Marcos faz? Marcos, ele dá toda uma descrição para a gente do ministério que Jesus está desenvolvendo em Cafarnaum. Então, tudo isso que nós vimos até agora são coisas que acontecem na vida de Jesus e no ministério de Jesus em Cafarnaum e nas regiões ali de Cafarnaum, regiões litorâneas. E somente agora é que ele volta para Nazaré. Então, quando ele volta para Nazaré, ele volta como um rabino, ok? Porque Jesus, quando ele começa o ministério público dele, ele assume a figura de um rabino. Um rabino era um mestre, né, das escrituras. Então essa é a figura que Jesus assume. Mas veja, Jesus, ele não é um rabino tradicional, ele não é um rabino convencional, porque os rabinos, eles estudavam para ser rabinos, eles seguiam um outro rabino para que eles pudessem ser rabinos, ok? E Jesus, ele não seguiu ninguém, ele trabalhou até os 30 anos lá na marcenaria, foi batizado, foi para o deserto, e quando ele voltou, ele já voltou como rabino. Então é isso que eles estão aqui admirados, eles estão falando, uai, como é que esse cara se tornou um mestre da noite por dia? Como é que ele se tornou um rabino da noite por dia? Só que eles reconhecem que Jesus tem conhecimento, ok? E ele tem autoridade. Da onde veio esse conhecimento dele? Ele não fez
Se fosse o nosso contexto hoje, só para entender, entre aspas, ele não fez faculdade, ele não fez seminário, ele não estudou teologia, como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele sabe essas coisas que ele está falando? Como ele tem todo esse conhecimento? Como ele tem essa autoridade? Não é? E aí o texto diz que eles ficam escandalizados com Jesus. Aí essa parte deles terem ficado escandalizados, você tem que de novo olhar para o Evangelho de Lucas, que tem a ver, o que Lucas nos explica, Lucas 4 lá nos explica. Eles ficam escandalizados por causa do sermão. O sermão de Jesus é que o ano da graça do nosso Deus, ele não veio apenas para os judeus, ele veio e vai ser estendido também para os gentios, e isso deixa eles escandalizados, ok? Então, eles não creem em Jesus. O que significa isso aqui, não crer em Jesus? E porque o texto diz que porque eles não creem em Jesus, Jesus não pode fazer ali muitos sinais, nenhum sinal, nenhum milagre, né? Ele não pode fazer muitas coisas por ali, a não ser curar alguns poucos enfermos. Essa colocação muitas vezes traz uma confusão na cabeça das pessoas, né? Eu já vi muitas pessoas explicando isso de uma maneira que não tem nada a ver com aquilo, na verdade, que as Escrituras nos falam sobre a perspectiva da fé e sobre a perspectiva de como Jesus interage com a fé. Veja, vamos entender. O que eles não acreditaram? Por que eles não acreditaram em Jesus? Eles não acreditaram, eles se escandalizaram, né, em Jesus, não creram nele, eles não creram que Jesus era o Messias, ok? Eles não creram que Jesus era o Messias. E porque eles não creram que Jesus era o Messias, Jesus não pôde fazer muitas coisas ali. Não é que ele não pôde fazer muitas coisas porque eles não acreditavam que Jesus não pudesse curar, entende? É porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e uma vez que eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles simplesmente largaram Jesus para lá. Eles não iam a Jesus, eles não levavam, por não crer que Jesus era o Messias, eles não levavam os seus enfermos, né, a Jesus. Ao contrário do que você lê no Evangelho de Marcos até aqui, as pessoas ouviam o ensino de Jesus e as pessoas acreditavam que Jesus, ele era um profeta, ou ele era o Messias. Alguns achavam que ele era o Messias, eles acreditavam que Jesus era alguém que tinha a autoridade de Deus com ele, alguém especial, embora eles não soubessem discernir ainda direito se ele era ou não o Messias. E porque as pessoas acreditavam nisso, acreditavam que ele estava com Deus e ele tinha a presença e o poder de Deus com ele, as pessoas iam até ele, as pessoas o buscavam, as pessoas levavam os seus enfermos até ele, as pessoas possessas até ele, para que elas pudessem ser libertas. Mas aqui em Nazaré isso não acontece. Entende? Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres ali, como o texto diz, e por isso não podia realizar ali, verso 5, nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor suas mãos foram curados. Ele não podia realizar nenhum milagre, não é porque as pessoas não tivessem fé para que ele realizasse, ok? Elas viessem nele, mas elas não tinham fé, né, para que ele realizasse. É que elas não vinham nele, entende? Eu estou conseguindo me fazer entender. A incredulidade aqui Jesus não podia fazer muitas coisas aqui, por quê? Porque as pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias, então elas não iam até ele. Elas não levavam as pessoas para serem curadas e tudo mais, ao contrário do que acontecia nos outros lugares. A cidade inteira ia, diz o texto aqui várias vezes em Marcos, que a cidade toda foi à presença dele, multidões se reuniam nele. Em Nazaré isso não aconteceu. Em Nazaré as pessoas olharam e falaram, não, esse cara não é o Messias, coisas nenhuma, sei lá de onde veio essa autoridade dele, sei lá como é que ele tem essa autoridade, sei lá como é que ele se tornou um rabino, mas esse cara, ele é um charlatão, ele não é o Messias. Nós sabemos quem ele é um carpinteiro, a mãe dele mora aqui, os irmãos, as irmãs, a gente sabia quem era o pai dele. Então por eles não crerem em Jesus, eles não vão até Jesus com os seus enfermos, ok? Excetuando algumas poucas pessoas. Então o texto diz que Jesus cura alguns poucos enfermos. Por quê? Porque algumas poucas pessoas foram até Jesus e levaram seus enfermos. Aquelas poucas pessoas que foram a Jesus e levaram seus enfermos foram curadas. Então essa é a questão da fé aqui. Isso não tem nada a ver com as pessoas não terem tido, as pessoas acreditarem em Jesus e não terem tido fé suficiente para serem curadas, ok? Não terem tido fé que Jesus poderia curá-las. Eu já vi muita gente pregando isso assim, uma pessoa não foi curada porque ela não teve fé suficiente para ser curada por Jesus. Isso não existe. Nos evangelhos isso não existe. Todas as pessoas que são levadas a Jesus, independentemente delas terem muita fé ou pouca fé,
no sentido de intensidade, vamos colocar assim, de fé, elas foram atendidas, elas foram curadas por Jesus, libertas, salvas. Por quê? Porque você só precisa, de acordo com os textos bíblicos, de fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, você só precisa de fé suficiente para ir até Jesus. O resto é com Jesus. Ok? O resto é com Jesus. Mas essas pessoas aqui, elas não acreditam que Jesus é o Messias. Elas estão escandalizadas com eles, então elas não vão, elas não levam suas necessidades até ele. Logo, Jesus não pôde fazer nada, porque elas não foram até ele. Mas aqueles que foram curados. Aqueles poucos que foram curados. Então é nesse sentido que o texto está dizendo que ele não pôde realizar aqui nenhum milagre. Esse nenhum milagre aqui é no sentido de como acontecia nas outras cidades. As pessoas vinham, multidões vinham e todo mundo era curado. Aqui não, vieram pouquíssimas pessoas. Então Jesus não pôde fazer muita coisa pelas pessoas, mas aqueles que vieram, os poucos que vieram, não deixaram de ser atendidos, não deixaram de ser curados, ok? E aí Jesus ficou perplexo, diz o texto, com a falta de fé dele por parte dos seus, e passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Ele ficou perplexo com a falta de fé. A falta de fé, em que sentido? A falta de fé deles em acreditarem que Jesus é o Messias. Eles não acreditavam nisso. E Jesus ficou perplexo com isso. E ele mesmo diz aqui, ele explica, ele fala, o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Então, novamente, você vai ver acontecer algo aqui que já aconteceu, ok? Anteriormente, quando Jesus ele sofre a oposição da liderança de Israel, dos rabinos, né? Nós vimos lá em Marcos capítulo 3, a resposta que ele dá a isso é uma intensificação na missão. A mesma coisa você vai ver acontecendo agora aqui no capítulo 6 de Marcos. Ele vai para Nazaré, em Nazaré as pessoas não acreditam que ele é o Messias, não dão ouvido para ele, então ele não pode fazer muitas coisas ali, apenas algumas poucas pessoas acreditam e levam até ele os enfermos e tudo mais, e aqueles poucos que fazem isso, eles são curados. E Jesus, diz o texto, que ele sai dali, ele vai então para os povoados vizinhos e ele começa a ensinar. E aí, de novo, ele dá uma resposta para essa postura de incredulidade de Nazaré. Qual é a resposta que ele dá? Ele tinha lá em Marcos 3 chamado 12 do seu grupo de discípulos para estarem mais próximo dele, para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Esses 12 que ele chamou para estarem mais perto dele, estavam com ele, vendo Jesus fazer tudo o que ele vinha fazendo até então. E agora, a resposta que ele dá para a postura de incredulidade que ele vê em Nazaré é que ele libera da sua autoridade sobre esses 12 e ele os envia para a missão. Então, a gente vê isso nos versos, a partir do verso 7, ele diz assim: convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo inúmeros doentes e os curavam. Então veja, qual é a resposta que Jesus dá à perspectiva da postura de incredulidade da cidade de Nazaré para com ele, para com quem ele era e para com a autoridade que ele tinha e ele exercia. A resposta que ele dá é chamar aqueles 12 que ele tinha chamado para estarem com ele, treinando-os para no momento enviá-los a pregar e os enviar a pregar. Jesus pega da autoridade que ele tem e ele dá dessa autoridade, ele divide essa autoridade, ele estende essa autoridade a esses 12. E os manda então. Isso mostra como Jesus de fato tem autoridade. Agora, não só ele está fazendo, ok? Mas também aqueles 12 que andavam com ele estão fazendo no seu nome. Então, Jesus, ele fazia as coisas por ele mesmo. Os 12 fazem as coisas em nome dele. Nós
fazemos as coisas em nome de Jesus. É a mesma coisa, ok? Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós curamos, ministramos cura a uma pessoa, ou quando nós socorremos alguém, ok? Nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, representando Jesus, como representantes de Jesus. Nós não estamos representando nós mesmos, nós não estamos representando a nossa igreja, nós não estamos representando uma religião, nós estamos representando Jesus, ok? Jesus nos deu da sua autoridade, nós o representamos. É isso que está acontecendo aqui também. Então a resposta de Jesus a posturas de incredulidade sempre é uma intensificação da missão. Então ele faz isso aqui, ele dá autoridade para eles, ele dá instruções para eles. Veja que ele adverte-os de que ele, assim como ele foi rejeitado em Nazaré, eles poderiam encontrar alguma cidade que não os recebesse, que não os quisesse ouvir, ok? E qual é a orientação que Jesus dá para eles aqui? Quando eles chegassem num lugar assim, numa cidade que não os quisesse receber, que não os quisesse ouvir, eles não deveriam ficar chateados ou magoados, ou eles não deveriam ficar contendendo com aquelas pessoas, com aquela cidade. Eles deveriam sacudir o pó dos pés, e aquilo serviria como um testemunho contra aquela cidade, ok? No dia do juízo. Então, isso serve para nós também, quando nós somos enviados com a autoridade de Jesus para compartilhar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, assim como eles fizeram, curando os enfermos, libertando os demônios, anunciando que as pessoas precisam saber que o reino de Deus chegou, e isso exige delas uma postura de arrependimento da rebelião contra Deus, de quererem governar a sua própria vida e se colocarem debaixo do governo amoroso de Deus, se rendendo ao governo de Jesus. Essa é o nosso anúncio, essa é a mesma coisa. Eles faziam isso, nós também fazemos isso, e nós temos que fazer exatamente do jeito que eles faziam. Então, se isso é assim com essa instrução que Jesus dá para eles, essa instrução que se aplica para nós também. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que não querem ouvir o Evangelho, a gente está compartilhando com eles e eles resistem àquilo que nós estamos compartilhando. Nós não devemos ficar brigando com as pessoas, nós não devemos ficar tentando convencer as pessoas, entende? Muitas vezes nós somos ensinados nisso assim, que nós temos que ganhar uma discussão com as pessoas. Nós não temos que ganhar discussão nenhuma, nós somos enviados para proclamar o Evangelho do Reino. Se nós nos deparamos com uma pessoa e nós proclamamos o Evangelho do Reino para ela, nós oferecemos, se ela está doente, nós oferecemos orar por ela, para ela ser curada, ou se ela está com algum problema emocional e espiritual, e a gente oferece para ministrar para a vida dela, para ela ser liberta, e a pessoa não quer, ela resiste, ela diz, não, eu não acredito nisso, não quero saber, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. A gente diz para a pessoa, ok, contra você fique as suas próprias palavras, e a gente vai embora. A gente não tem que ficar discutindo com as pessoas, a gente tem que proclamar o Evangelho em amor para com elas, ok? E é isso que a gente tem que fazer. E Jesus diz aqui para eles que pode haver cidades que não queiram recebê-los, e eles não deveriam então insistir com isso, eles deveriam ir adiante. A mesma coisa com a gente, pode ter pessoas que nos recebam e pode ter pessoas que não nos recebam. Pessoas que nos recebem, a gente proclama o Evangelho do Reino para elas, a gente chama as pessoas ao arrependimento, a gente liberta, a gente cura, assim como o texto está falando. Esse é dois pontos que eu queria destacar aqui para vocês também. Veja, esse é um texto, assim como muitos outros textos nós temos na Bíblia, onde nós encontramos Jesus enviando as pessoas, aqui os 12, para exercerem a missão, proclamarem o Evangelho e tudo mais. E veja que no texto aqui, o texto nos diz que Jesus deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos. E o texto nos diz, no verso 12, que eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. E no verso 13 diz que eles expulsaram muitos demônios, eles ungiram pessoas com óleo, inúmeros doentes com óleos, e eles os curavam, ok? Então, esse texto é um texto integral, ok? Nós temos que lidar com ele de uma maneira inteira. O que aconteceu ao longo da história da igreja, para muitas igrejas mais de cunho tradicional, né, chamadas tradicionais, muitas delas reformadas, ok? Como a igreja a quem nós somos ligados, ou que eu sou ligado, e alguns, né, que estão me ouvindo aqui são ligados, que é a igreja presbiteriana, é que essas igrejas cometeram o erro de separar essas coisas na Bíblia, ok? Veja,
eu estou ligado à igreja presbiteriana, mas eu não posso concordar com um monte de ensino que é dado por vários pastores presbiterianos ou líderes presbiterianos de que nós temos que pregar o evangelho hoje, mas curar enfermos, expulsar demônios, essas coisas elas não acontecem mais hoje. Nós não temos autoridade, nós não podemos pegar um texto como esse e usar a parte que Jesus está mandando eles pregarem o evangelho e diz que eles vão e pregam o arrependimento, e não usar o texto que diz que eles expulsam os demônios e curam os enfermos. Esse texto é uma coisa só, ou serve tudo para hoje ou não serve nada para hoje. Então, como eu entendo que Jesus nos mandou pregar o evangelho, e pregar o evangelho do reino inclui você orar pelas pessoas se elas estiverem doentes para elas serem curadas, você expulsar demônios se elas estiverem possessas ou sendo oprimidas pelos demônios. Isso faz parte da missão, isso faz parte da proclamação e da pregação do evangelho. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que diz que eles partiram e eles pregavam que todos se arrependessem. Veja, hoje de manhã eu sempre faço uma devocional da manhã e eu envio para os membros da minha igreja, da CPV, e envio também para algumas outras pessoas e publico em alguns lugares. E hoje, na minha devocional da manhã, eu dizia que a primeira palavra do evangelho, a primeira postura que Jesus exige do evangelho do reino quando ele está pregando é arrependimento. Arrependam-se. E veja que aqui é a mesma coisa, diz que eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Esse é outro ponto que nós não podemos negociar com relação ao evangelho, assim como você não pode negociar a questão de que você proclamar com palavras o evangelho nas escrituras, nos evangelhos, como Jesus nos mostra, vem junto com a ministração do poder do reino, ok? Sinais e maravilhas caminham juntos com a proclamação do evangelho, e assim também a proclamação do evangelho, ela envolve você chamar as pessoas ao arrependimento. Hoje em dia, muitas vezes a gente vê uma pregação do evangelho para as pessoas onde elas não são chamadas ao reconhecimento de que elas estão em rebelião contra Deus e elas precisam se arrepender disso, ok? Deus ama as pessoas, não está errado nós dizermos para as pessoas que Deus as ama, isso é uma verdade. Eu digo isso para muitas pessoas: ei, Deus ama você, mas eu não posso deixar de dizer para as pessoas que para elas entrarem num relacionamento com Deus, elas precisam se arrepender, elas precisam reconhecer que elas estão vivendo a vida delas em independência de Deus, em rebelião contra Deus. Isso aqui não tem a ver com a perspectiva do que a gente faz, ok? Com o passar do tempo, isso é outra coisa que aconteceu nas nossas igrejas também. Isso surgiu lá na Idade Média e a gente continua carregando isso até hoje mesmo, tendo rompido, né, com as indulgências, com as coisas da Idade Média. A gente continua carregando essa ideia de que o pecado tem a ver com uma perspectiva moral, ok? Moralista, de coisas erradas que a gente faz. É óbvio que coisas erradas que a gente faz, elas são pecado, ok? Elas têm a ver com pecado, mas o pecado na Bíblia, ele não está atrelado meramente a coisas erradas que a gente faz. O pecado está atrelado a uma postura que a gente tem para com Deus, ok? A postura que eu tenho para com Deus é que me leva a fazer as coisas erradas, ok? Não é eu faço as coisas erradas e por isso eu estou pecando. Não, eu sou pecador, por isso eu faço as coisas erradas. Uma pessoa que não se entregou para Jesus, uma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não é pecadora porque ela está fazendo coisas erradas. Ela faz coisas erradas porque ela é pecadora, e ela é pecadora porque ela está vivendo numa vida de rebelião contra Deus, ok? E se a pessoa não faz nada aparentemente de errado no sentido de valores morais que a gente tenha, ela continua sendo pecadora. Veja, o maior, como eu posso colocar isso? Jesus, ele enxerga a perspectiva do pecado de uma maneira muito diferente da gente. Deus enxerga a perspectiva do pecado de uma maneira muito diferente da gente. Veja, qual é o maior pecado para Deus, se é que a gente pode colocar isso assim?
Vamos colocar para Jesus, ok? Não para o Pai. Mas qual é o maior problema, o maior pecado que Jesus identifica quando ele está aqui na terra, naqueles que estão ao seu redor? É a justiça própria. É a justiça própria. Não é a vida promíscua da mulher samaritana, ok? Não é a postura de engano que os cobradores de impostos tinham, ok? Não são essas coisas. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas não estejam erradas, eu estou dizendo que para Jesus, a maior barreira para Jesus, o maior pecado para Jesus é a justiça própria, é a autojustificação, é a autojustiça. Isso não mudou. Ok? Muitas vezes nós olhamos hoje ao nosso redor e nós achamos que nós não somos, pessoas acham que não tem pecado, elas não precisam de Deus, porque elas são certas, elas são justas. Essas são as piores pessoas. Para Deus, essas são as piores pessoas. É a autojustificativa, a autojustificação. Elas olham para pessoas com uma vida errada, por exemplo, moralmente errada, e elas acusam aquelas pessoas e elas se sentem como se elas fossem justas e Deus tem que aceitá-las porque elas não fazem nada de errado, mas essas pessoas vão ser rejeitadas por Deus. O maior pecado diante de Deus é o pecado da nossa autojustiça, da nossa autojustificação. Todo mundo que se autojustifica não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque eles se acham bons, eles acham que eles não precisam de um Salvador. Ok? Não precisa de um Salvador. E isso é mascarado muitas e muitas vezes por religiões. Como, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, você não precisa de um Salvador. Sabe por quê? Você não precisa de Jesus. Embora o espírita, e se você é um espírita e está me ouvindo, eu falo isso para você com muito amor. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e você perceba isso. Ok? O Espiritismo não precisa de Jesus como Salvador. Por quê? Porque ele tem uma autojustiça. Porque ele diz que se as pessoas fizerem caridade, se elas fizerem obra, se elas fizerem o bem, ou seja, elas podem se salvar. A vida justa delas, a vida de piedade delas, a vida de bondade delas, as caridades delas, podem trazer salvação para ela, pode fazer com que ela se reencarne para uma vida melhor. Jesus, ele só se torna suficiente para nós quando a gente reconhece, eu não posso fazer nada por mim, eu não posso me salvar. A minha justiça não pode me salvar. Você entende isso? E isso não, eu não coloco isso só. Eu usei o Espiritismo aqui, mas eu não coloco essa questão somente dentro do Espiritismo. Tem muitos evangélicos que precisam ser salvos. Muitos evangélicos que acreditam que Jesus morreu na cruz e tudo mais, mas eles não entendem que eles precisam reconhecer que eles são pecadores e que eles precisam da obra justificadora de Jesus por eles, sabe? Eles não se veem tão pecadores assim. Enquanto a gente não se enxerga absolutamente como pecadores, nós não vamos sentir a necessidade de realmente precisarmos de Jesus. Aí quando nós recebemos, quando nós nos identificamos assim, e nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou seja, isso é arrependimento. Eu mudo a minha vida, eu mudo o sentido da minha vida, do meu caminho. Ok? As consequências disso vão começar a acontecer ao longo da nossa história. Coisas vão ser mudadas, comportamentos vão ser mudados, alguns comportamentos mudam automaticamente, outros demoram para mudar, ok? Mas você precisa saber que o arrependimento aconteceu. O arrependimento aconteceu. Arrependimento é você dizer, eu estava vivendo baseado na minha própria justiça, baseado na minha própria capacidade, baseado na ideia de achar que eu podia resolver as coisas da minha vida, que eu não precisava de Deus, que eu sou uma pessoa justa, mas eu reconheço agora que eu não sou, eu sou rebelado contra Deus e eu me escondo atrás da minha religião, eu me escondo atrás das minhas boas obras, eu me escondo através de uma vida moralista, achando que está tudo certo, mas não está. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso que Jesus seja o meu Salvador, a minha justiça. Isso é arrependimento. Quando a gente faz isso, então a gente mudou a rota, e aí nós vamos agora estar virados na direção de Deus. E eu torno a dizer, isso não significa que várias coisas na nossa vida não vão continuar sendo uma luta para nós.
Ok? Às vezes algumas pessoas vão continuar lutando por muito tempo com a mentira, algumas pessoas vão lutar por muito tempo com a lascívia, algumas pessoas vão lutar por muito tempo com a violência, mas significa que essas coisas não significam que elas sejam agora uma barreira, ok? Na vida da gente, porque nós vamos olhar para elas e nós vamos entender que nós estamos na direção de Deus, nós nos arrependemos, nós não podemos e não queremos nos auto-justificar. Então, quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente peca, agora sim, nesse sentido moral, a gente simplesmente vai dizer para Deus: Deus, realmente eu preciso do Senhor. Veja, essa área da minha vida precisa continuar sendo trabalhada pelo Teu Espírito. Opera na minha vida, opera em mim. Nós não vamos ter problema com a confissão, entende? Porque sabe qual é o grande problema que nós temos com a confissão de pecado? É que ele nos fere por causa da nossa autojustiça. Nós achamos que nós somos bons o suficientes, e aí quando nós erramos, quando nós pecamos, nós ficamos indignados. Mas não, isso não porque nós estamos consciência do pecado, ok? Mas porque a gente não admite que aquilo tenha acontecido. Essa é uma perspectiva dos religiosos. Outra coisa que acontece muitas vezes nas pessoas, isso também é autojustificação, é essa história da pessoa dizer assim: ok, eu não consigo me livrar disso, então isso é assim mesmo na minha vida. Veja, isso é autojustiça. É autojustificação. A gente tem que dizer: não, eu realmente não consigo me livrar disso, eu realmente não consigo me lidar com isso, por isso, Jesus, mais do que nunca, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua graça, eu preciso do Seu poder operando na minha vida. Conseguem me entender? Veja, olhe para os fariseus. Olhe para os fariseus. A maior questão de Jesus era com os fariseus. Ele dizia para os fariseus se achavam muito bons, eles se achavam muito justos, eles se achavam muito corretos. Certa vez Jesus discutindo com eles, e nós vamos ver isso mais para frente no Evangelho acho que no Evangelho de Marcos tem um texto que diz isso, mas não lembro agora direito. Jesus discutindo com eles, ele diz assim para Jesus: por acaso nós também somos cegos? Jesus diz para eles: se vocês fossem cegos, havia esperança para vocês, mas porque vocês dizem agora nós vemos, nada pode ser feito por vocês. Jesus diz para eles, certa vez, em certa ocasião, que ele não veio chamar justos, mas pecadores. Então veja, o maior pecado diante de Deus, maior no sentido, o pecado que se constitui a maior barreira para que a gente possa experimentar a salvação de Jesus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, é a nossa justiça própria. É a gente se achar pessoas boas. E aí, como eu disse, eu usei o exemplo do Espiritismo, mas aqui eu quero citar agora o exemplo das próprias igrejas evangélicas. Há um monte de evangélicos que ainda não experimentaram a realidade da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eles se acham bons. Eles se acham pessoas boas, justas demais. Nós somos dizimistas, a gente lê a Bíblia, a gente ora, nunca cometemos adultério, a gente nunca fez nada errado. Nós somos... Sim, Deus vai nos salvar, mas, poxa, não é muita coisa que Ele vai fazer. Não, eu preciso reconhecer a realidade do meu pecado, a realidade da minha rebelião contra o Senhor. Eu posso não fazer nada moralmente errado. Se eu não fazer nada moralmente errado, e isso faz com que eu tenha um orgulho lá dentro de mim, achando que eu sou uma pessoa diferente das demais, eu sou uma pessoa boa, melhor do que as outras. Por isso Deus vai me aceitar. Essa é a maior barreira, esse é o maior pecado diante de Deus. E aí nós estamos em seguida a esse texto, então, o texto que vai falar para a gente, que vai contar para a gente, eu não vou trabalhar com ele, mas vai dos versos 14 até o verso 29, sobre João Batista.
João estava preso e esse texto aqui apenas está aqui para mostrar para a gente que João foi morto por Herodes, porque Herodias estava dançando, né, e etc. Lá, Salomé dançou, né, e Herodias pediu a cabeça de João Batista para ele, né, e Herodes, porque falou lá uma palavra insensata, Herodes era profundamente sensato, ele teve que cumprir e mandou matar João Batista. Mas esse texto, dentro daquilo que eu estou falando, ele é um texto interessante porque ele trata de um outro ponto que é muito importante a gente entender para que o arrependimento seja uma realidade do Evangelho na vida da gente. Veja, o verso 20 diz assim: porquanto Herodes temia João e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. Eu quero que você preste atenção nisso agora. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Veja, a primeira palavra, a primeira postura frente ao Evangelho é arrependimento. Mas a segunda postura diante do Evangelho é a fé. Arrependimento significa eu ter consciência de que a minha autojustiça não pode fazer nada por mim. Ter consciência da minha rebelião contra Deus e me arrepender disso e me colocar novamente debaixo do governo amoroso dele. Fé tem a ver com uma postura ativa, ok? Eu faço isso, eu tenho consciência e eu me coloco debaixo do governo de Deus em Jesus por causa da fé. A fé tem a ver com uma postura ativa, tem a ver com uma postura de eu dizer, ok, a minha vida agora vai ser dirigida por aquilo que Jesus diz. E o que eu quero chamar a atenção para você aqui é que o texto nos diz que o Herodes, ele admirava João e ele ouvia João com prazer. E esse é outro perigo que nós temos dentro do processo do Evangelho, que para não gerar arrependimento na vida da gente. Herodes admirava João e ouvia com prazer, mas ele não tinha uma postura ativa diante daquilo que João falava. Ele ouvia, ele tinha medo do que João estava fazendo, ele sabia que ele estava fazendo coisa errada, mas ele não respondia com fé àquilo que João estava propondo. Então esse é outro ponto que nós precisamos considerar. Nós podemos ouvir o Evangelho, nós podemos estar na igreja, nós podemos participar dessa live aqui, nós podemos ouvir sobre a pregação e ouvir coisas sobre Jesus e a gente pode gostar, a gente pode ficar admirado, a gente pode ter prazer, mas se a gente não responder de forma ativa, ou seja, se a gente não der uma resposta prática para aquilo que nós estamos ouvindo, dizendo, ok, eu vou viver assim, eu vou me colocar debaixo do governo de Jesus, eu vou deixar ele trabalhar nas áreas da minha vida. Nós estamos ouvindo sobre o reino, mas há uma barreira que impede a nossa salvação aí. Ok? Então é isso é o que eu tinha para hoje. Esse é um ponto sério, não é? Mas ele é extremamente importante, ok? O Evangelho do reino, ele requer de nós essas duas posturas. Ele requer de nós arrependimento e ele requer de nós fé, ok? Sem arrependimento e fé, nós não reconhecemos quem Jesus é e nós não reconhecemos o quão necessitado nós somos dele. Sem arrependimento e fé, nós seremos como aquelas pessoas de Nazaré, ou então como Herodes. Beleza? É isso aí, ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, o nosso tempo já está estourando, já deve aparecer ali o reloginho, mas deixa eu ver se dá tempo de eu dar um oi aqui para algumas pessoas que entraram depois que eu já estava falando. A última que eu cumprimentei, acho que foi a Sônia, né? Ô Gustavo, tudo bom? Beleza? Bom ter você aqui. Eloá também está aqui com a gente, a Norma, Ivanilda, muito bem-vindos e bem-vindas. Tom, fala Tom, legal. Oi amor, Suzy entrou também. Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Érica e Eric, bem-vindos vocês. Louvado seja o Senhor.
fato de terem convivido com ele no ordinário e não criam no extraordinário que Jesus poderia fazer e realizar. Pode ser, exatamente, porque eles estavam envolvidos já com Jesus, né? Ouviram. A grande questão é que Jesus estava ali como um rabino, né? Então ele saiu como um carpinteiro, voltou como um rabino. Quem é esse cara? Olá, Débora, bem-vinda. Mater Fontes, também bem-vindo. Olá, Viviane, Ana Rios. Estou escandalizado para receber conselho. Uma pessoa na visão deles imoral e outra considerada chata, questionadora. Pois é, não sei como essas coisas ficam. Olá, a Cristina, já falei. Não se preocupe com isso, Cristina. Amém, amém, Gustavo, amém, pessoal. Muito bom, gente. Amanhã nós estamos juntos aqui de novo, ok? Então, Deus tem muita coisa boa para nós ainda essa semana. Eu estou te aguardando. Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos ter um tempo muito, muito especial juntos, ok? Uma boa noite, bom descanso e que essas duas palavras ecoem sempre no nosso coração, ok? A resposta que nós temos a dar ao Evangelho do Reino, para que a gente experimente todas as realidades que Jesus tem para nós, é arrependimento e fé. Deus te abençoe. Fui. Beijo no coração de todos.